Como foi o romance de Xuxa e Ayrton Senna? Pois bem, no terceiro episódio de Xuxa, o documentário, a Rainha dos Baixinhos afirmou que passou a ser ignorada por Ayrton Senna quando ele começou a namorar Adriane Galisteu. Para quem não se lembra do relacionamento de Xuxa com o piloto, a gente vai te contar agora. Os dois namoraram entre os anos de 1988 e 1990, ou seja, 2 anos. Mas eles continuaram se encontrando por mais 2 anos. No documentário, Xuxa contou que se interessou por Senna ao ver uma foto dele fazendo carinho em uma vaca, mas não fez nada a respeito porque ele namorava. Um dia, a empresária Marlene Matos atendeu o telefone e passou para a Xuxa. Abre aspas. Você não queria falar com ele? Tá aí. Quando o Xuxa atendeu, Senna perguntou: é a menina mais linda do Brasil? Ele mandou o seu avião buscá-la no primeiro encontro. No podcast de Gil Eubank e também aí a Fê Paz Leme, né, a Xuxa contou que foi Senna que ela se descobriu mulher. Abre aspas e fecha aspas, né? Ela disse que tinha alguns traumas de sua relação com Pelé e foi Senna quem tirou. Ainda no Quem Pode Pode, Xuxa disse que foi escrota com o piloto. Abre aspas, ela falou. Eu era apaixonada por ele. E ele cagava, nem dizia para ele que era apaixonada. Tampouco valorizava o que ele fazia, disse ela. Quando o Senna morreu, ela namorava, ele na verdade, quando o Senna faleceu, né, ele estava namorando a Adriane Galisteu. Mas Xuxa foi priorizada pela família do piloto. Os familiares receberam a rainha dos baixinhos de braços abertos, mas não abraçaram Galisteu. Na época, correu lá a notícia, né, de que o carro em que Adriane estava foi um dos últimos do cortejo. A Xuxa ficou no segundo carro, atrás apenas do automóvel que levava o corpo de Senna. A gente percebe aí que o relacionamento da Xuxa com o Senna na época, Padi, isso é uma questão histórica também, foi muito mais, digamos, medializada, a cobertura foi muito maior do que propriamente falando quando a Adriane Galisteu estava com ele. Mesmo a Galisteu estando com ele, foi Xuxa quem recebeu mais destaque, né? Ela falou isso no podcast, como a gente mencionou aqui agora, mas o que chama mesmo a atenção é a Marlene Matos aí também ter feito a ponte, literalmente, para que ela e o Senna se conhecessem, né? Pois é, eu já escutei várias histórias sobre essa história da ponte entre Xuxa e Ayrton Senna. Eles tinham um amigo em comum, que era o Birajara Guimarães, que virou depois sócio do Leonardo Senna na Audi, e vendia carro, trabalhava ou era sócio de uma concessionária da Ford, vendia carro para vários astros da televisão, e também foi uma das pontes, que eu não sei se isso é mencionado em algum lugar, mas foi uma das pessoas que uniu os dois. E Marlene também, porque estava sempre na administração da agenda dela, né? Era impossível naqueles tempos qualquer coisa acontecer com a Xuxa que não passasse por Marlene. Independentemente, aqui não estou julgando, estou dizendo que ela realmente, isso a Xuxa fala no doc também, né? Todos os caminhos de uma escada que ela fosse subir ao programa que ela ia fazer no dia seguinte, todos os caminhos eram abertos por Marlene. Então, Marlene participa disso também. Agora, essa questão do velório é muito mais um problema da família, eu vejo dessa forma, né? Se você está no velório de um ex-namorado, a família abre o espaço para você participar daquilo ali como protagonista, você se sente acolhido e você vai, não tem nenhuma questão nisso. O problema é a família não ter feito mesmo com a Adriane, que era, entre aspas, a viúva oficial, né? Não a viúva desejada da família, nunca foi, ela sabe disso, isso sempre foi falado. Eu tô louca para ver a série que a Netflix está fazendo do Senna, porque a série é feita com parceria e aval da Viviane Senna, porque até onde eu sei, a Adriane nem vai aparecer na série, nem vai ser mencionada. Mas a Xuxa sim. Então a Xuxa sempre foi um desejo da família, né? Essa coisa de a nora ideal. Às vezes não é a esposa ideal, mas é a nora ideal. Tem o genro ideal que não é o marido ideal. A família adorava a Xuxa e tal. Então tem uma questão muito mais da família. Lógico que ela não tem nenhuma responsabilidade nisso. Ela se sentia acolhida e ela cumpria esse papel de ser acolhida, ótimo, né? O que eu nunca entendi é quando a Xuxa conta que no fim de semana em que o Ayrton Senna morreu, naquele fim de semana, ela vinha planejando ir ao encontro dele para declarar a ele toda a sua paixão, todo o seu amor, como se não houvesse outra pessoa naquele momento na vida dele, que era a Adriane.
Só isso que sempre quando ela faz esse relato, eu falo, mas não tinha uma coisa assim E a de... Adriane Galisteu? É engraçado ela contar isso hoje, né? Pois é, e a Que Galisteu, foi que você né? Não faz muito sentido esse comentário que ela faz. Ok, é um comentário pós o que aconteceu, né? E aí não faz muito sentido. Talvez essa seja até uma forma de tentar reparar o que aconteceu. Eu lembro que quando eu tinha, sei lá, os meus 14, 15 anos, né? Quando se comemorou aí, comemorou entre aspas, né? Mas quando teve aquela história dos 10 anos da morte do Senna, 20 anos da morte do Senna, enfim. Eu lembro que numa dessas datas numéricas, assim, eu fui atrás de ver vídeos da Xuxa com ele, né? Na internet mesmo, na manchete, sei lá onde era. E aí ela dá um beijo nele pros anos, né? Desejando vários anos pra ele. Feliz 89, feliz 90, 91, não sei o que. Ela vai dando vários beijos nele e ela para exatamente no ano em que ele sofre o acidente e acaba perdendo a vida aí, marcando a história do automobilismo e tal. E eu lembro que houve muito numa época aí, né? Esse vídeo viralizando, né? Nessas coisas de TikTok e essas coisas todas. E chama atenção porque, gente, foram dois relacionamentos com duas pessoas famosas. Eu acho que a Adriana Galisteu até ficou mais famosa ainda por ter se relacionado com o Senna, né? Mas é importante dizer que só ele e elas podem contar como era o relacionamento em que de fato tiveram ali, né? A Xuxa de fato vai abordar isso no documentário, né? Imagino eu, de uma maneira mais aprofundada. Mas a gente já teve aí uma noção que as duas tinham um carinho muito grande por ele e que ele foi um cara ímpar ali, um divisor de água na vida de ambas, né? Essa história aí, né, de que uma teve mais privilégio que a outra e tal, mas a gente vai continuar acompanhando para ver o desdobramento disso nas redes sociais, certo? A própria Aline Vasni aqui nos comentários, Padir, fala assim, ué gente, mas como ele iria encontrar ela se ele estava em romance com a Galisteu? Ela deixou sugestivo que ele não gostava da Galisteu, será? Diz aqui a Aline Vasni nos comentários, né? Mas na época não se percebia Eu isso acho, não, né? eu acho que ela tinha uma convicção de que ela seria recebida por ele em qualquer momento, né? Que ele gostava muito Boa. dela, tinha gostado muito dela no passado e seria recebida a qualquer momento. Mas justamente naquela ocasião, naquele contexto, ele estava super envolvido com o Galisteu, realmente envolvido. E ela acompanhava o Senna em todas as corridas, as viagens, ela estava junto dele o tempo todo, ela estava coladinha nele. Então eu também fico. Essa pergunta que eu queria fazer: como que esse encontro se daria naquele contexto? Eu até fiquei tentando lembrar se Galisteu estava ou não estava com ele, mas eu acho meio bizarro você falar tanto tempo depois. Eu ia ao encontro dele, dizer e declarar o meu amor, com uma expectativa o quê? De que ele terminasse aquele romance? Por que ela ia fazer aquilo naquele momento? Né? O que motivou ela a fazer? Justamente quando ele encontra uma namorada, ele não era namorador, a gente viu cena com a Xuxa e com a Galisteu, e tinha outros rumores, mas assim, oficialmente ele assumiu essas duas relações. Então, porque justamente no momento em que ele parece que está bem com alguém, ela vai lá para dizer, não, na verdade eu gosto de você, e eu nunca disse isso. Eu nunca entendi muito isso, assim. Mas eu acho que tem muitas vaidades envolvidas nesse episódio, né, como você falou. Xuxa namorou também, os namoros públicos dela eram só essas coisas, assim, celebridades à altura dela, né? Eram romances entre reis e rainhas, assim, não fugia muito desse universo, que era muito o que ela esperava, o universo que ela frequentava, vamos dizer assim. Mas funcionava mal, porque eram pessoas com agendas muito atribuladas, muito visadas por fotógrafos, a gente tinha um batalhão de paparazzi atrás dessas pessoas, e daí não se tinha um momento sossegado para curtir, né? Você vê que todos os registros, os vídeos, as fotos, parece uma coisa tão... toda, né? Estamos câmeras, vamos nos comportar, sabe assim? Fica meio. Para mim é uma coisa meio estranha. Mas enfim, não me diz respeito também, né? Acho que cada uma teve o seu momento, nenhum namorado é igual ao outro e pronto, né? Olha, inclusive com essa fala da Padia, eu preciso arrematar com chave de ouro com um comentário do Edivaldo Calabrese aqui, que diz o seguinte: Padia, você é muito elegante nos seus comentários.
Para falar de um assunto tão, né, complicado aí, relacionamento, quem ele preferia, quem ele não preferia e tal. Isso aí. Bom, Sim, a gente vai continuar acompanhando e trazendo legal. detalhes para você aqui, portanto, em Splash, tá legal? Olha, meus amores, por falar em Xuxa, nós precisamos detalhar mais sobre um outro ponto também abordado em mais um episódio do documentário. Mas antes, vai deixando o seu like, você que tá chegando agora, já já a gente vai comentar a lista vazada, a suposta lista vazada da Fazenda 15. Uma série de nomes foram divulgados. O Flávio Rico anunciou durante essa madrugada, se eu não me engano, na coluna dele, que a Fazenda já tem data para estrear dia 19 de setembro e que os 24 nomes já foram definidos. E o Perline deu que detalhes já estão acontecendo nos contratos também, que já tem gente assinando o contrato. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Aguarda aí que você não perde por esperar. Mas antes, vamos falar sobre Luciano Zafir. Ele desabafou sobre o fim do casamento conturbado com a Xuxa. Ainda no terceiro episódio do documentário, Luciano falou sobre o relacionamento dos dois e também da separação. Certo? O Luciano, inclusive, é o pai da Sasha. Primeiramente, o ator falou quando os dois se conheceram durante um ensaio fotográfico para uma revista. Ele contou que os dois tiveram química no mesmo instante. E aí uma foto deles na época. Depois, ele relembrou o fim do relacionamento entre os dois, que aconteceu durante a gestação da Xuxa. Abre aspas. A gente teve uma discussão séria. Ela ficou ofendida com algo em uma entrevista que eu falei e ficou na cabeça dela. E nós nos separamos. Fecha aspas. No documentário, Xuxa contou que sempre quis ser mãe, mas a Fi só queria ter filhos após o casamento. Como a apresentadora não queria casar, ela pensou na possibilidade de ter um bebê através de inseminação artificial com um doador. Aí o Zafir questionou como ela ia fazer uma inseminação namorando ele. Nesse período, os dois moravam juntos no Rio de Janeiro, mas brigavam constantemente e tiveram idas e vindas, breves separações. Os dois conversaram e aí decidiram engravidar. Xuxa também falou que eles viviam brigando e descobriu a gravidez depois de sentir um enjoo no avião, certo? Essa história da Xuxa não querer casar e aí ele querer ser pai só depois do casamento sempre foi uma polêmica, né, o Padi? E chama atenção, porque a Xuxa até hoje não mudou de opinião, ela não quer casar, né? Ela tá lá com o Júnior, mas não casa de jeito nenhum. É um casamento sem casamento, né? Um casamento na prática sem É, papel, é mais ou menos isso. E ela isso. sempre defendeu isso, realmente, assim, isso nunca teve duas palavras sobre esse assunto, ela sempre foi muito coerente sobre isso. Mas ele é de família tradicional e tinha uma cobrança também em cima dele, né? Na época se falou muito que ele era um reprodutor de luxo, né? Que era, né? E isso teve ali um ressentimento da própria família pelo fato disso não ter sido oficializado com as honras de uma cerimônia, tipo, digna de revista Caras na época, né? Com aquela cobertura de reis e rainhas, como eu disse agora há pouco, de castelos, assim, né? Tinha uma coisa de ostentar um conservadorismo familiar e tal, o nome da família. A família dele era muito conservadora e muito pressionava o Luciano também nesse sentido, né? E aí tinha essa pequena divergência. Assim. Mentira, os filhos, na verdade, as discordâncias em relação a filhos nunca são pequenas, né? Porque ninguém quer abrir mão da sua parte. E aí tinha essa história toda, mas eu sempre achei que o Zafir e a Luciana, o Zafir e a Xuxa, sempre lidaram de uma forma muito elegante. Alguém falou de elegância agora há pouco, mas eles sempre lidaram de uma forma muito elegante com isso. Ele foi também muito resistente a esse tipo de pressão, porque acho que ele teve um entendimento muito, pelo menos publicamente, né, muito civilizado com ela, né? Nunca houve um barraco nesse sentido. E acho muito legal isso, porque tem uma pessoa envolvida que é a filha, né, que é a Sasha. Então, tendo uma criança envolvida, tendo um ser humano envolvido, cabe aos pais o máximo de civilidade dentro dessas divergências, e eles sempre tiveram isso. Exatamente. E aí a Aline fala assim, talvez ela não queria casar ainda pelos acontecimentos, de não ter
uma figura ali mais presente, ainda a Marlene sempre deixar claro que não seria bom para a carreira dela a história do casamento, né? Pode ter relação, Aline, mas eu imagino que se isso fosse de fato uma coisa que partisse de terceiros, como familiares ou até mesmo a Marlene, que é a empresária dela, ela não teria esse pensamento até hoje, né? E ela tem, ela já falou em entrevistas, inclusive, que não aceita se casar com mais ninguém. Então tem um ponto aí muito importante nessa história. A Xuxa, ela é casada, mas é só nas práticas, porque mesmo no papel e na igreja ela não quer de forma nenhuma, né? Por mais que ela já esteja há um bom tempo aí num relacionamento super estável. É isso, gente. A gente tá vendo que eles não se batiam muito ali em questão de objetivos de vida, né? O Zafir tem uma visão sobre como é uma relação e a Xuxa tem outro, mas a Sasha acabou sendo o elo que ligou uma família à outra, né? Aí a gente vê essa relação aí que eles têm até hoje por conta da filha, que inclusive tá aí já quase casando. Aliás, já casou também, né? A filha já tá casada também, enfim. E a Xuxa também já falou, acho que foi no Porchat, que ela não vê a hora de ser vovó também, né? Então vamos aguardar pra gente poder ver aí como é que isso vai se desenrolar no documentário Xuxa, certo? Porque muita gente tá vendo que a gente tá falando muito de Xuxa aqui, eu vi vocês comentando aí no chat, mas é porque, de fato, a cada novo episódio, né, a gente tem um desdobramento diferente. E aí é muito aguardado o episódio em que a Marlene Matos vai aparecer, né? O encontro delas. A gente viu um trechinho minúsculo lá no Fantástico e esse encontro com certeza vai marcar, porque a gente deve ver uma fala extensa da Marlene Matos ali e ela entrando em rota de colisão com a Xuxa, porque no Fantástico, né, Padir, a gente já percebeu que a Marlene começa muito calminha, muito quietinha, muito doce, e logo depois, no trecho seguinte, a Marlene já tá pra cima e falando, eu não mudaria nada, eu usei mesmo e não sei o que, tarará. Então, é um choque de duas Marlenes ali e parece que a coisa foi evoluindo pra um nível que ficou bem tenso, né? Essa é a grande expectativa, ainda mais em tempos de novela das nove fracas, a gente tomou a Xuxa agora como nossa grande novela, com um capítulo por semana, né? Isso é verdade, isso é verdade. É Não, isso. tem essa Olha, coisa ah, a mocinha e a vilã, tá perfeito para um enredo folhetinesco, né? Eu acho que é por aí mesmo. exato, exato. Inclusive a Maria Salete diz aqui no chat que a gente vai conhecer a Marlene Pistola. Exatamente. A gente nunca viu a Marlene Matos falando abertamente com a Xuxa da maneira como a gente vai ver diante dos nossos olhos nesse episódio, tá, gente? Porque assim, a Marlene ficava nos bastidores. Quem ouvia as coisas que a Marlene falava no ouvido era a Xuxa, com um ponto que ficava no ouvido dela, né? Agora a gente vai ver o embate direto das duas depois de anos, acho que 19 anos sem se encontrar, sem colocar ali os panos na mesa, os pingos nos is, enfim. A gente vai acompanhar e vai comentar com vocês aqui em Splash também. Tá legal?